Nós somos seres violentos. Todos nós, mamíferos, nascemos com vários impulsos gravados no nosso cérebro. Um desses impulsos mais fortes é a raiva. A raiva ela não é um defeito biológico, muito pelo contrário, ela existe para defender nossos limites, para defender território, recurso, para defender a nossa paz, a nossa liberdade. Ela começa a ser um problema quando ela começa a perder limite. A raiva não é um defeito biológico. Pensa que se os nossos ancestrais lá atrás não tivessem brigado violentamente pelos recursos e pelo território, talvez a gente não estivesse aqui. Mas se a raiva e a fúria são parte de nós, parte da nossa biologia, como que a gente consegue conviver coletivamente sem se destruir? E como que outras pessoas, pelo contrário, acabam desenvolvendo uma violência tão fria e cruel como nas últimas notícias que a gente acompanhou essa semana, essas últimas semanas, e uma das mais cruéis que foi o abuso contra uma menina menor de idade, em que 5 homens, participaram desse crime. Todas essas notícias me fizeram pensar na violência e no narcisismo maligno, que é um tipo de personalidade, de transtorno de personalidade. Algumas pessoas chamam de doença, outras pessoas chamam simplesmente de um funcionamento psicológico, onde a pessoa é fria, não tem empatia, é cruel, agressiva e manipuladora. Ela acredita ser onipotente, portanto acredita que pode fazer tudo o que quer, com quem quer e como ela quiser fazer. A neuropsicanálise explica o narcisismo maligno como uma armadura psicológica que protege pessoas que, no fundo, são extremamente aterrorizadas com a própria fraqueza e com a própria fragilidade. Hoje a gente vai usar a neuropsicanálise e a psicanálise para falar do narcisismo maligno, para abrir a caixa preta dessa mente e entender mais como que uma pessoa assim funciona biologicamente e psicologicamente. A nossa agressividade é natural, ela nasce com a gente assim como vários outros impulsos. O problema, ela se torna uma doença justamente quando ela não tem mais limites. Os nossos instintos e os nossos impulsos, eles são cegos. Isso significa que se toda vez que você sofre uma frustração, você pudesse ser livre para agir com violência, a gente não teria sociedade, a gente não teria uma civilização, nós não conseguiríamos conviver em grupos. E foi por isso que a natureza, a evolução, criou uma ferramenta no nosso cérebro para conseguir fazer com que a gente convivesse em grupo e não se matasse. Essa ferramenta é um impulso que está no nosso cérebro chamado dominância, um impulso de dominar, de dominância, ou no inglês é chamado de play, que pode ser traduzido como brincadeira. Esse impulso é essencial para a gente conseguir viver em grupos, estabelecer hierarquia, estabelecer lugares sociais, estabelecer dominância, defender território, defender os próprios espaços. Para você entender melhor como funciona esse impulso, pensa quando os cachorros ou os gatos estão brincando. Eles correm, eles mordem, eles submetem um ao outro, ora eles trocam de posição, um corre, o outro vem e brinca. Então tudo isso que eles estão fazendo não é só diversão. Nessa brincadeira intensa eles já estão entendendo os limites um do outro, até onde eles podem morder, qual é o limite de cada um e o que é tolerável para cada um deles. E uma das coisas mais importantes que também é aprendida nessas brincadeiras por eles e por nós é a regra do 60-40. Essa regra diz que quem é o dominante na brincadeira, quem ganha mais, a pessoa que costuma ganhar mais, precisa perder pelo menos de 30% a 40% das vezes que eles brincam, que eles jogam, porque senão o vínculo se quebra, o grupo se quebra, ele não continua. A pessoa fica isolada, quem ganha o tempo todo também se isola. Isso é essencial para a gente conseguir manter a alternação de poder e manter o grupo junto, Então quem é dominante também precisa aprender a ser dominado para conseguir manter o vínculo do grupo e não ser isolado. Uma pessoa que não conseguiu satisfazer de uma maneira saudável esse impulso de dominância, ou seja, a hora ser quem domina, a hora quem é dominado, ela vai ter muita dificuldade de lidar no futuro com a frustração. É o que acontece no narcisismo maligno. A pessoa passa a ter uma dificuldade de usar a agressividade dela com empatia. A agressividade sem empatia
empatia vira uma agressividade predatória, de predador, onde você não considera a vida dos outros, os outros são apenas presas. Mas para entender o narcisismo maligno, a gente precisa ir um pouco além de simplesmente a falta de empatia. A pessoa que funciona dessa forma, né, através do narcisismo maligno, tem muita dificuldade de resolver problemas comuns que todos nós temos. O Freud dizia que todos esses impulsos que a gente tem, eles provocam uma força, uma pressão na nossa mente, no nosso cérebro, para conseguir fazer com que a gente satisfaça as nossas necessidades, com que a gente satisfaça esses impulsos. E para satisfazer esses impulsos, a gente vai precisar ir para a realidade, se relacionar com as pessoas na realidade. E as pessoas na realidade têm limites, elas têm o jeito delas, então a gente precisa se adaptar. É isso que eles chamam de princípio de realidade. A gente precisa considerar e se relacionar com a realidade para conseguir aquilo que a gente quer. Segundo a neuropsicanálise, quando o narcisista maligno precisa fazer esse trabalho, ele faz um curto-circuito perigoso. Para ele não ter que ter esse trabalho real de se relacionar com as pessoas, admitir falha, ser vulnerável, não ser uma pessoa o tempo todo controladora, ele acaba usando a agressividade e a manipulação para conseguir essas mesmas coisas. Ele deseja as coisas como nós, mas ele não quer o mesmo trabalho, ele não quer ser vulnerável, ele não quer ser inferior, ele não quer ter que confiar no outro para conseguir aquilo que ele quer. Ou seja, ele engana a realidade. No narcisismo maligno, a pessoa não costuma delirar, como acontece, por exemplo, na psicose. O psicótico, quando a dor da vida fica muito grande, né, ele começa a não dar mais conta da vida, um dos mecanismos de defesa é fugir da realidade, é alucinar, é delirar. O narcisista maligno, ele vive na nossa realidade, ele conhece as nossas regras, então ele sabe o que ele está fazendo. E se ele sabe o que ele está fazendo, por que ele continua agindo com crueldade? Como a gente falou lá no começo, o narcisismo maligno é uma armadura psicológica, ou seja, um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa, ele serve para uma coisa, ele não serve para resolver um problema real. Ele serve para resolver um outro problema que é uma dor, um sofrimento muito profundo que a gente tem. A gente quer ignorar ele, a gente quer se defender desse sentimento insuportável. É para isso que o mecanismo de defesa serve. E no caso do narcisista maligno, ele é profundamente aterrorizado, ou seja, esse sentimento insuportável é justamente a fraqueza, a fragilidade humana. Para não sentir isso, ele usa um outro mecanismo de defesa dentro do narcisismo maligno, que é a cisão. Psicologicamente, a mente dele se divide em duas. De um lado, ele joga todo o lixo emocional, ele pega toda a fraqueza, toda a vergonha, tudo que ele acha horrível nele, ele não quer admitir, a tristeza, a solidão dele, o vitimismo, a inferioridade, ele joga nas vítimas. É por isso que eles cometem os crimes e depois eles tiram sarro, debocham, como a gente viu também nas notícias aí do caso do Rio de Janeiro. Por outro lado, ele traz para dentro, né? Ele introjeta a onipotência, ele acha que ele é superior e que ele é mais forte que todo mundo, que é melhor que todo mundo. Essas pessoas muitas vezes têm que agir como deuses intocáveis porque por dentro elas se sentem extremamente frágeis e não querem olhar para isso, não querem encostar nisso, não querem admitir de forma alguma isso. Muitas delas, inclusive, admitem, dizem que sabem que agem dessa forma, mas que precisam agir assim. A gente está chegando aqui no fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, compartilha, dá like e comenta aqui que a partir da conversa que eu tiver com vocês, eu também vou produzir outros vídeos sobre esse tema e vários outros. Valeu, muito obrigado, até a próxima, sigam e compartilhem.